Alô, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa qualquer hora. É isso aí. Estamos aqui, né, Julia, hoje aqui em mais um Agro FAAP, o nosso podcast de agro na FAAP. E hoje recebendo um amigo, um querido lá do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, João Leopoldo Samuels Filho, era da UNAES, ligado à Uniderp, a família vem do setor de educação, conhece tudo de educação. Pai do Matheus, que está aqui na FAAP, nosso aluno, do Gustavo e do André, marido da dona Fernanda, né? Não podemos esquecer, né, João? Família unida aí. Pô, é uma alegria te receber aqui, João. Eu que agradeço, Rafael. Agradeço a você e a toda a equipe da FAAP aí. Como eu te disse, como já faz um tempo que eu não dou uma entrevista, eu estou um pouco destreinado. Mas a história é longa, então com certeza eu vou saber conduzir em cima das perguntas que serão formuladas aí. Mas eu quero agradecer muito mesmo, você é um grande amigo aí, eu me inspiro aí no seu trabalho aí também, te admiro bastante. Vamos lá, Julia. Muito legal. Eu acho que já tem um monte de pergunta aqui para serem feitas, né? Mas acho que é legal a gente falar um pouquinho da sua história. Ele é neto de um grande educador do Mato Grosso do Sul, Pedro Chaves, e seguiu, né, esse legado de educação, e hoje ele conecta educação com o agronegócio. Mas qual que é a sua história, assim, rapidamente, para a gente iniciar esse bate-papo? A história é o seguinte, eu em 67 fiquei órfão de pai, minha mãe estava grávida de 7 meses. Ela não casou de novo, então ficou só eu e ela. Ela, em 1 ano e meio depois, ela resolveu abrir uma escola. Ela era uma professora de matemática da rede estadual de ensino. E o pessoal gostava muito dela como professora. Falava, por que você não abre uma escola? Ela decidiu, junto com o irmão mais velho, e abrir uma escola em 1970, do zero. Tinha uma expectativa de ter 200, 300 alunos. Tiveram 1.200 alunos no primeiro ano da Escola MASSE, que é a moderna Associação Campo-Grandense de Ensino, lá em Campo Grande. Tiveram que correr, alugar um monte de imóveis perto, carteiras. E é uma história de sucesso. Em 74 construíram a sede própria. Em 76 entraram com um pedido no MEC para abrir uma faculdade. E essa faculdade foi credenciada em universidade em 95, que é a Uniderp, Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal. E, paralelamente, tinha uma outra instituição universitária, que era a UNAES. A UNAES nasceu por volta de 94 e foi credenciada em centro universitário em 2006, pelas mãos da Marilena Chauí, que é uma referência, tradicionalmente contra as instituições privadas, né? Da USP. Então ela, depois que ela conheceu o nosso trabalho, ela ficou apaixonada. Ela disse uma vez que ela queria que o curso de pedagogia da USP fosse igual ao da UNAES, porque o curso de pedagogia nosso, que forma o professor na essência, cuidava dos demais cursos, e ela não via isso dessa maneira na USP. Que legal. Olha lá, que bonito, né? Muito legal. E, João, você tem uma formação acadêmica muito robusta, né? Como você acha que essa bagagem contribui para a sua atuação no agronegócio? Eu tive que estudar bastante, né? Porque nasci dentro de uma escola e estava naquela dúvida lá atrás, né? O que eu vou atuar como profissionalmente, né? E estava justamente nessa dúvida entre ser produtor rural e atuar na educação. Acabei ficando com educação. E daí estudei, fiz graduação, fiz mestrado, doutorado. E eu acho que essa é uma visão estratégica que você adquire, né? Você convive com professores excepcionais mesmo. Estudei na Universidade Federal de Santa Catarina. Tive a sorte realmente de ter. E lá, na época, tinha um curso de políticas e planejamento universitário. Então, a administração universitária que estava me preparando ainda mais para assumir a instituição, né? E essa visão que eu recebi realmente nos estudos me deu mais clareza, me deu assim mais força e tranquilidade em dizer não quando a situação cabia, né? Ouvir os pares, né? Ter uma capacidade
pelo menos mínima, de identificar os talentos, né? Então, para formar as equipes, ver como é que está o clima entre a instituição, dentro da instituição. E isso eu trago para o agro também, claro, numa outra medida, num outro tamanho, mas eu consegui formar uma equipe de excelência mesmo hoje. Que legal. E o que fez você sair da educação e ir para o agronegócio? Era uma instituição universitária familiar, né? E quando a segunda geração assumiu, com visões diferentes de quem fundou o negócio, né? Eu acho que essa mas foi uma coisa super tranquila, uma transição, e nós fizemos a venda das instituições, foi em 2007. Mas aí, quando eu vi isso, falei, nossa, agora é a oportunidade que eu tenho de entrar de cabeça realmente no agronegócio. Era um sonho seu? Era um sonho meu. Ninguém da sua família era do agro ou era? Ninguém Que era do legal, agro. nossa, uma aventura. E daí começando as fazendas também, a gente começou do zero, né? Então a primeira fazenda a gente comprou em 1988, não tinha nenhuma experiência em produção rural, né? Hoje a gente está num outro patamar. Que bacana. E quais foram os principais desafios que você enfrentou e também como que você acha que tudo isso, assim, que você viveu, né, essas outras experiências, influenciam nas suas decisões no campo? Eu acho que eu sou muito prático, né? Prático, direto, tenho que até me cuidar um pouco, porque eu sou muito direto, né? Estava até falando antes aqui com vocês que eu sou razão. E eu tento perceber isso um pouco para trazer um pouco de emoção até dentro da minha casa, até dentro do meu trabalho e tal, né? Mas eu acho que essa praticidade e eu tenho uma capacidade de identificar realmente alguns talentos. Tive um tempo atrás participando de algumas palestras, simpósios, para montar a minha equipe, né? Porque hoje eu moro em São Paulo e as propriedades são no Mato Grosso do Sul. Então, assim, se eu não tivesse uma boa equipe, eu não poderia morar aqui, né? Eu teria que ficar por lá, participando do dia a dia. Hoje eu só consigo ficar nessa posição estratégica porque eu tenho boas pessoas, tenho bons recursos tecnológicos para acompanhar e medir. Como a gente fala, a gente acompanha e mede tudo. Que bacana, hein, João? Eu acho que a academia traz um pouco disso, né? Você aprende a teoria e lá no campo você consegue fazer a prática, né? Experimentar novas tecnologias, testar novas soluções. É isso que é fascinante. Eu acho que o agro fascina por causa disso. E ver essa sua história aí, que você foi para o agro, começou a estudar, começou a aprender, é um pouco do que a gente teve que fazer lá também. De repente eu tive que aprender a diferença de boi e vaca, né? Então, quer dizer, começar do zero mesmo, né? E a gente vê que o agro, você vê a plantinha desenvolvendo, né? O bezerro nascendo, respeitar a natureza, os ciclos da natureza. A gente perdeu a noção de tempo na cidade, né? Então aqui tudo é para ontem, né, Julia? É celular, eu quero daqui a pouco. Se você gritar, a soja não vai crescer mais rápido. Entendeu? E na pecuária, pelo contrário, se o teu boi que está engordando emagrece, porque ele vai ficar estressado. Então, a dinâmica no campo é diferente do que o pessoal da cidade tá acostumado a ver. E a gente saber que tem um cara de sucesso fazendo isso tudo lá é muito gratificante. Mas a gente queria aproveitar a sua vinda aqui, e antes de seguir aqui no assunto de agro, eu queria dizer que a gente está recebendo a visita da Giovana Penasso, que é ex-presidente da Liga Agro aqui da FAAP. Olha que bacana. Daqui a pouco ela aparece aqui para te dar um abraço, ela está do lado aqui. Olha, Giovana, depois aparece aí para a gente dar um oi aí. Mas a gente queria ouvir de você, João, quais são as práticas que você adota para garantir qualidade e sustentabilidade na tua produção? Hoje o nosso grupo, que é o Grupo Guarujá, nós somos... Por quê? Primeiro, por que Grupo Guarujá, né? Por que Grupo Guarujá? Guarujá foi uma transição para a gente. Quando a gente vendeu o negócio, o sul mato-grossense, como mora muito longe da praia, né? Eu passei um feriado no Guarujá e falei,
Guarujá é uma cidade aqui, o litoral de São Paulo, viu, Litoral gente? de São Paulo. Eu falei para minha esposa, por que a gente não mora um ano aqui, né? Fazer um ano sabático aí, mas ao mesmo tempo tudo continua acontecendo, acompanhando tudo, né? Daí então a cidade do Guarujá, o nome Guarujá foi uma transição muito importante. Eu resolvi colocar o nome do grupo, o Grupo Guarujá, por essa razão. Olha, é história, gente, é história, hein? Mas e como que você vê a busca sempre de qualidade, sustentabilidade com essas pessoas que você agregou aí no seu time? A gente conseguiu, pelo terceiro ano consecutivo, nós somos GPTW, né? Great Place to Work. Então, isso, nós ganhamos essa chancela, né? Então, assim, todo o cuidado nos processos, é um processo longo que as pessoas participam, avaliando eles próprios, avaliando os pares, avaliando os líderes, certo? Então, isso mostra que a gente está no caminho certo, porque o grau de exigência para você conseguir essa conquista é bem alto. E a gente tem um cuidado muito grande com o colaborador, né, para que ele continue motivado, né? Respeito máximo. Eu sempre falo que o ideal é que vocês sejam amigos, mas se não for possível, pelo menos que vocês sejam bons colegas de trabalho e respeitem uns aos outros. Profissionais, né? Lógico. Bons profissionais. Mas se forem amigos, ainda melhor. Melhor ainda, né? E hoje, quais atividades você desenvolve na fazenda, João? Hoje eu tenho pecuária intensiva, tenho um confinamento, faço recria e a engorda intensiva no confinamento. É um confinamento que fica no norte do estado, com 15 mil animais estáticos, que tem uma capacidade de giro anual até de 50 mil animais. Então, assim, ele é um dos, se não for o mais tecnológico do Brasil. Então, nós temos lá balanças da Bosch, que pesam o animal até 13 vezes por dia. Então, você coloca a balança na diagonal, comida e água. O animal ele é pesado, então você vê o ganho de peso diário. O piloto que foi feito pela Bosch, lá atrás, né? Antes, quem que via quando o animal estava pronto? Um prático. O animal está pronto para ir para o abate. E o grau de assertividade desse prático era de 7%. Ou ele matava o animal antes e esse animal ainda estava ganhando peso, ou deixava o animal lá comendo ração e não estava ganhando nenhuma grama. Então a balança da Bosch realmente veio como um divisor de águas. Uma solução tecnológica que fez diferença, né? É uma delas, né? Tá. Tem leitura de coxo, tem muita coisa no confinamento. Temos uma agricultura de precisão também. A gente tem todos os tratores, temos drones. E você planta soja, milho? A gente planta soja, milho e cana. Cana para fazer o volumoso para o confinamento. Tá. E temos o leite também, né? Hoje Conta do leite, você sempre fala com paixão dessa sua história do leite. Abre um sorriso. O queridinha hoje é o leite. Olá, viu? pessoal. Porque assim, o engraçado, quando eu falo para as pessoas, alguns produtores, até aqui em São Paulo que eu moro, alguns senhores mais de idade no meu condomínio, falam, meu Deus, o que você quer com leite? Leite não dá nada. Eu falei, depende, né? Então o nosso modelo é o modelo neozelandês, que é o leite a pasto. Esse é o pulo do gato. Então a gente tem um Tifton de altíssima qualidade, a gente vende inclusive feno desse Tifton, né? Que é a base da dieta das vacas. O gado é girolando, então o gado totalmente adaptado às condições do cerrado, a temperatura, mais resistente aos verminoses, né? Do que um holandês, por exemplo. Daí toda a produção de embriões, toda a genética é feita nas próprias fazendas, temos pessoas extremamente capacitadas para isso. A gente comprou algumas vacas doadoras giro leiteiro de pessoas que selecionaram por 80, 90 anos, tivemos a sorte de conseguir comprar. Então a gente faz a genética. Hoje, eu estive lá semana passada, tinham 180 bezerros, tudo produção nossa. Então, hoje a produção leiteira se dá através de robôs, então ordenha robotizada. São robôs de Laval. E a vaca, ela se ordenha.
ela segue um fluxo e ela sabe que depois daquela ordenha, ela que dá uma sensação de alívio e bem-estar, então ela procura ser ordenhada, e ela vai para um pasto ainda melhor depois daquilo. Então ela segue esse fluxo e as mais antigas na ordenha robotizada ensinam as mais novas. Olha lá, a natureza é fantástica, né? Mas eu queria aproveitar que você falou aqui da Nova Zelândia. Júlia, você sabia que nós temos um ex-aluno, empresário na Nova Zelândia, brasileiro, e ele é fundador da Câmara de Comércio Brasil-Nova Zelândia. Ai, que legal. Puxa, que legal. E ele me convidou, e eu tô indo para lá agora, tem a Field Days, mesmo? a feira. Olha que E legal. eu tô indo para Nova Zelândia Olha que visitar legal. essa feira aí e conhecer o... Eles produzem o leite mais bacana, barato do né? mundo. Então, a produzido parte lá. láctea deles é fantástica, a tecnologia, né? Cerca virtual é com eles, é Sim. tudo muito bacana. Bacana, que viagem legal. bacana, hein? Né? Vai ser tem que diferente. gravar alguma coisa lá para o Pode, podcast, claro. né? Tô aprendendo com você aqui, pode deixar. Muito Olha legal. o pessoal da Liga Agro passando aqui, ó. Cadê a Giovana? Ela tá A aí Giovana esperando. cadê você, Giovana? Pessoal, olha quem chegou aqui. A ex-presidente da Liga Agro, a convite da Júlia Carlota, porque a gente chama, ela não vem, mas a Júlia chamou, ela veio, entendeu? Só quero registrar isso. Giovana, bem-vinda. Muito obrigada, Ju, pelo convite. Brincadeira, gente. Passei só para dar um oi mesmo. Muito feliz de estar vendo esse projeto sair do papel. E muito feliz com os dois estar apresentando, né? Uma dupla dinâmica e tá super legal. Obrigado por ter vindo, hein? Vou ficar aqui Prestigiou o de cenário. João aqui, ó. Isso aí. Obrigado. Giovana, obrigado, valeu. Obrigado pela visita. Obrigado. Beijos. Eu acho, assim, impressionante essa história. Mais encantadora de ouvir pessoalmente, já admirava, agora admiro muito mais. Eu faço um trabalho com as ligas aqui em São Paulo, ligas dos jovens que representam o agro nas faculdades. E, impressionantemente, muitos dos alunos sonham em entrar para o agronegócio, mas não fazem parte, assim, diretamente. Não tem família que tem fazenda, ou que trabalha em propriedade, ou não tem nenhuma relação com o agro. E conversando com esses jovens, o maior medo é: como que eu vou começar algo do zero? Como que eu vou entrar para um setor tão diferente da minha realidade? Como que eu vou fazer isso? Então, histórias assim são muito bacanas da gente ver, né? Uma pessoa que começou já mais velho, porque você teve outra carreira, Sim. né? Totalmente diferente da sua formação, inclusive, e que tá com um sucesso gigantesco. Então, é muito legal isso. Fico, assim, admirada. Parabéns. Obrigado. E acho que deve ter alguma bênção aí na sua família de novos negócios, né? Porque a mãe fez, deu certo, agora você tá fazendo. Você quer que seus filhos fiquem agora no agro ou construam um império Assim, sozinho? eu deixo a liberdade para eles, né? Quando eles perguntam, papai, o que você acha que eu devo ser? Eu falo, essa pergunta eu não respondo. Isso aí você vai perceber. Eu acho que começa ao contrário. O que você não quer ser? Entendeu? Então, assim, a pessoa que não consegue ver sangue não pode atuar na área médica. Sim. Né? Então, começa por exclusão, é mais fácil, né? Então, você não tem feito um trabalho de sucessão com eles? Então, a sucessão é o seguinte, eu acredito muito nessa naturalidade, levá-los, como eles não moram lá em Mato Grosso do Sul, onde estão as fazendas, né? Então, a ida deles é muito rica, porque eles gostam muito, tudo é novidade, não querem aproveitar cada minuto. E eu tenho amigos lá que também têm fazendas, que os filhos vão todos os finais de semana para a fazenda e só fica na sede no celular. Sim, Entendeu? Então, para eles é novidade. sim. E eu tô achando aí que eles estão gostando. Ah, que legal, que bom. Mas a gente eu fica quero muito levar feliz, isso muito tranquilo, assim. Sim. E tem funcionado. E você pretende, assim, você vê algum potencial de unir sua, né, carreira antiga com a atual? Então, fazer algum curso educativo para o agronegócio, algo nesse sentido? Eu acho que tem muita oportunidade ainda, né? Eu vejo que as instituições universitárias lá do Mato Grosso do Sul, eu não sei se culpa delas ou culpa das empresas que se instalam, perdem algumas oportunidades. Lá tem o Vale da Celulose, que acabou de se instalar, daí as maiores, as gigantes da citricultura também, laranja também está se instalando lá. Eu, no lugar deles, antes de instalar uma empresa no estado, eu procuraria uma instituição universitária para montar um currículo de uma graduação tecnológica de 2, 3 anos com o perfil do funcionário, do trabalhador, do colaborador que eu quisesse.
Então, isso com antecedência. Entendi. Sim. Então, essas pessoas já selecionariam, entrariam neste curso, teriam os conteúdos que eu ajudei a trabalhar, e daí na hora que a empresa tivesse instalado, já teria pessoas Sim. que a graduação tecnológica é voltada ao mercado de trabalho. Muito esperto. Então, assim, Mato Grosso do Sul, você não vai ter nada de automobilismo, indústria automobilística, né? Então, isso seria um ganho muito grande. E quais iniciativas você acredita que poderiam aproximar mais o acadêmico ao agronegócio? Eu acho que quando você falou que tem aqueles acadêmicos que não tem nenhum vínculo com o agronegócio, né? Eu acho que primeiro atuar é fazer alguma graduação nessa área, né? Eu acho que a tendência da agronomia, veterinária e zootecnia é se manter, né? Mas dentro, como eu disse, da graduação tecnológica, inúmeros cursos Sim. estão crescendo. Um deles, por exemplo, a substituição da aviação agrícola pelos drones, né? Então, hoje eu vejo que a aviação agrícola a tendência é acabar, né? Porque o custo do drone é mais baixo. Então, quem dominar, por exemplo, essa tecnologia de pulverizar, fazer todo um trabalho de drones, está muito à frente. Sim. É uma tecnologia que está chegando para ficar. Qual é a sua missão no agro? Aonde você quer chegar e como você se imagina atuando no agronegócio daqui a alguns anos? Eu sou um otimista, né? Otimista e, assim, aceito muito as situações que eu passo na minha vida, né? Por exemplo, falta de chuva, quando seca, porque a gente fala o seguinte, a gente consegue fazer tudo na fazenda, menos fazer chover, né? Fora quem tem pivô, né? Pivô de irrigação, que consegue fazer chover também. Mas nós ainda não temos. Nós temos um projeto grande de implantação a partir de 2026. E eu consigo trabalhar bem as minhas frustrações e transformar isso em motivação, atrás de novas oportunidades, novos negócios. A gente está o tempo todo tentando montar, ser pioneiro em alguma ideia. Inclusive tem alguns bancos que levam pessoas de outros estados lá nas propriedades para entender melhor o que a gente faz. E até para você conseguir um capital de giro, às vezes é diferente, porque o banco acaba analisando o que você está pedindo com a situação anterior. E não existe situação anterior, porque é a primeira vez que eles estão vendo aquilo. Certo? Mas essa é a nossa marca, Eu realmente. até vi, não sei se eu estou errada, vocês têm uma conexão com os alunos de Lavras, é isso? Eles visitam a fazenda? Assim, não só de Lavras, mas diversos alunos da Exalc aqui, de Piracicaba, já foram até lá. Que legal. Daí as universidades particulares e a federal lá de Mato Grosso do Sul também. Eles a gente tem o maior prazer aí de ensinar, né? Daí eles voltam lá, nossa, maravilhados mesmo. Que legal. Então é deixar uma mensagem positiva, né, para quem está vindo para o setor também. Exatamente. Eu acho que tem muita oportunidade. A agricultura se tecnificou bem antes da pecuária, né? Mas a pecuária está correndo atrás. Sim. E só vão ficar realmente as pessoas resilientes, determinadas, entendeu? Então, não tem espaço mais para amadorismo. Mas o amadorismo que eu falo é a sua determinação que fala. Então, assim, se você for determinado, você pode chegar muito longe no agronegócio. Sim. E, João, você estava falando de educação. O Matheus vai ter oportunidade de cursar uma disciplina que se chama Gestão do Agronegócio, que tem aqui na FAAP. O objetivo é esse, é fomentar a discussão do agro na sala de aula, para quem é do agro, para quem quer saber mais sobre o agro. Então, a gente tem aqui na FAAP essa preocupação também. É uma disciplina, mas já é um embrião que a gente tenta trabalhar nos alunos. A Giovana, que esteve aqui com a gente, cursou essa disciplina. E quem é o professor dessa disciplina? E o professor está aqui, né? Super professor. E o professor está aqui. Acho que o pessoal gosta. Tem 10 anos que o pessoal me atura lá. Mas eu queria ir para um pouco da parte social também, Claro. Juliana. Não sei aqui quem sabe, se as pessoas sabem, mas o João é muito preocupado com a causa social, né? E um lutador de jiu-jitsu, né? Eu acho que esse caso acho que seria bacana você contar para a gente. Pelo menos a orelha tá inteira, né? A orelha tá inteira. Tá um pouquinho só de dumbo aqui, mas não muito. Então, eu acho que o esporte sempre esteve presente na minha vida, né? E eu, assim,
era mais novinho, era... Como eu estudei na escola, onde minha mãe era diretora, né? Nossa, era muita zoação de todo mundo. Você tem todas as provas, por isso que você sai bem. Então ninguém... Tudo que eu fizesse era pouco, né? Então acho que eu entrei na luta por aí, né? Daí consegui a graduação máxima, né? Chegar na faixa preta, né? E o... que não é a máxima, né? Depois de 31 anos você pode pegar a faixa coral e por aí vai, né? Mas é um degrau grande. E hoje meus 3 meninos também treinam comigo. Fazem, além disso, fazem Muay Thai e MMA. Ai, que legal. E são, assim, extremamente equilibrados. Eu sou prova disso. Ninguém briga. Quando tem alguma discussão, ele só assiste, dá uma olhada, assim. Ninguém faz absolutamente nada. Eu acho que isso a arte marcial dá. Essa tranquilidade... Porque você se sente mais seguro, né, nas situações. Então você não precisa se prevalecer em nenhum momento. Você estava falando de causa social, a gente participou recentemente de uma ONG que é liderada pelo Minotauro, que é a lenda do esporte, né, que ganhou tudo no Japão, nos Estados Unidos. E ele tem uma ONG que é a Fight for Life, Luta pela Vida, né, que atuou fortemente no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, que em maio de 2024, teve aquelas enchentes, né? E daí, eu acho que o Brasil se mobilizou, deram alimentos, vestuário, casacos, mas as pessoas perderam as suas casas. Até há pouco tempo atrás, muita gente morando com amigos, morando com parentes, morando de favor, certo? Então, essa ONG, que é a Fight for Life, conseguiu identificar uma empresa com um custo baixíssimo para fazer uma casa e entregar para essas pessoas. Inclusive o Matheus esteve uma vez no Rio Grande do Sul junto com o Minotauro fazendo a entrega. Mas é muito emocionante. Que legal. Muito emocionante. Foi em várias cidades lá e algumas cidades ainda que não tinham sido mexidas depois da enchente. Falou, papai, aqui parece que é uma bomba. Negócio revirado. Então a enchente fez um estrago muito grande. E na época da faculdade, da universidade também, eu sempre fui muito preocupado com as causas sociais, né? A gente ajudava o Asilo São João Bosco, lá de Campo Grande. Então os trotes eram solidários, a gente arrecadava alimentos, material escolar e distribuía nas comunidades, casacos. Então isso, eu acho que vem há bastante tempo e faz parte da minha vida. Que bacana, né, Julião? Muito legal. Muito bacana essa experiência. E, João, acho que a gente podia finalizar aqui perguntando para você como que você vê o agro num cenário de prospectiva aí. Como que você imagina que vai ser o agro daqui para frente? Eu acho que o Brasil tem tudo para continuar se firmando como uma liderança no agro. A gente brinca que governo federal, estadual e municipal tem que deixar a gente trabalhar, né? Então, assim, e ajudar a remar a favor da gente, né? Eu falo que o grau de exigência para um fazendeiro, um agricultor, um pecuarista é altíssimo. Se você cortar uma mata que é PPA, de proteção ambiental, o satélite percebe, em horas tem uma polícia ambiental na propriedade. Então, isso nem muita gente sabe. Acha que, infelizmente, algumas falam, o pessoal devasta, estraga. Eu falo assim, quem faz isso não é fazendeiro, é bandido, né? Uhum. Entendeu? Então, assim, para você seguir todas as normas do agronegócio é muito difícil. Então, você tem que estar muito atento a tudo. O Código Florestal, que você tem que seguir, né? Tudo. Então, assim, todas as chancelas, as licenças que tem que estar super atualizadas, né? Mas eu acho que o Brasil tem se firmado, é o grande celeiro de grãos realmente do planeta, né? A produção, você pega de carne, a qualidade da carne, você vê que antigamente a gente brincava que comia uma boa carne era uma ponta de costela. Depois, picanha. Todo mundo só falava picanha. Eu não vou comer churrasco, vou comer picanha, né? Agora não. Tem diversos cortes novos, né?
E as pessoas já conhecem e estão gostando dessa novidade, né? E a carne brasileira, por que eu acho que ela é melhor do que uma carne americana, uma carne australiana? Porque no primeiro período de vida do animal, ele pasta, que dá sabor à carne. E no final, na terminação, ele vai para o confinamento e come uma ração, que dá maciez. Lá nos Estados Unidos, o animal nasce e já vai direto para o confinamento. E fica lá até o final, É uma né? carne super macia, mas muitas vezes não tem gosto. Não tem tanto sabor igual a nossa. Então a gente tem uma perspectiva espetacular aí de crescimento. Né? E eu vejo também aí em Embrapa, né, que faz um trabalho tão bacana no Brasil, o trigo do Cerrado agora, que o Brasil vai deixar de ser importador de trigo para ser exportador de trigo. E sempre a Embrapa fomentando, né? Quer dizer, daqui a pouco a gente vai ter 3 safras aí em vez de 2. Exatamente. Né? E o agro crescendo e falando em produtividade, né? Sem desmatar, sem derrubar uma árvore, sempre falando em produtividade, que eu acho que isso que é o principal, é a grande lição do agro brasileiro, né? A gente cuida, tem o Código Florestal, pelo menos 20% da propriedade tem que ficar preservada, pelo menos, né? Sim. Se for para a Amazônia, 80%. Ali no meio, Mato Grosso, o sul do Mato Grosso, 35%. Então, é muita coisa. É verdade. É muita coisa. Então, a gente faz a nossa lição e, pessoal, é cash, cash, cash. Esse pessoal fica aqui, ó, na orelha da gente, falando bobagem, e enquanto a gente está produzindo nesse Brasil aí, tomando chuva, sol na cara, né? E o legal é chegar na propriedade rural, na fazenda, e não tem uma vez que é igual à vez anterior, né? É completamente diferente, né? Porque as plantas estão mais bonitas ou mais feias, tá mais seco, tá mais chovendo muito. Então, assim, parece que é outra propriedade. Se ficar um mês sem, então, é completamente diferente. O animal tá maior, né? Então, muda tudo. É isso que o pessoal da Faria Lima precisa entender. Que não é uma planilha de Excel que tá fechadinha, formatada, que vai dar tudo certo, né? Exatamente. Mas, João, adorei te receber, Júlia. Foi muito bacana. Obrigado. Nossa, muito inspirador, né? João, você teve a oportunidade de conhecer a Giovana, que já foi presidente da Liga Agro, a Liga Agro da FAAP. Muito bacana. A Júlia é madrinha da Liga Agro. Olha que legal. Então, essa juventude aí da FAAP, das outras escolas também, estão trocando conhecimentos no agro através das ligas. E essa oportunidade da entrevista, acho que é isso que a gente quer, trazer personalidades do sucesso, empresários de sucesso, gente que tem história, sabe de onde veio, sabe para onde quer chegar e vão deixar um legado bonito aí para essa juventude aí. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu realmente, só você para me trazer aqui, viu? Quando você falou assim, tal dia você pode, eu falei, nossa, será que eu vou? Será que eu vou poder? Será que eu vou ficar... Porque assim, eu tinha dificuldade de falar em público, né? Eu fiz um curso de comunicação verbal lá atrás. Olha lá. Eu lembro a primeira vez que eu tive que dar um aviso numa sala de aula, eu não dormi de sexta para sábado, sábado para domingo, domingo para segunda. Na segunda eu mandei alguém no meu lugar. Meu Deus. Eu falei, não, agora chega, eu tenho que Nossa, mas melhorar. Você falou super bem. Parece que faz super naturalidade, assim, faz sempre. Não, daí o professor lá falava que um dos maiores medos do ser humano é falar em público. Aí, ó. Então esse daí já foi, Agora já foi. é passado. Obrigado. Isso aí. João, obrigado. Você que está nos assistindo, obrigado por ter nos acompanhado em mais esse AgroFAAP aqui com Júlia Carlota. Pessoal, até o próximo. Até. Beijo. Valeu. Obrigado. João, obrigado. Obrigado.